Um dia passou pela Terra um cara chamado Michael Jackson. Se você gosta de Michael Jackson, não gosta, não interessa. Né? Mas um cara chamado Michael Jackson passou pelo planeta Terra. Não foi isso? Né? Então, ele começou a carreira dele muito pequenininho, por isso que ele começou as atividades dele do início ao fim, foram 45 anos. 45 anos. E aí eu lhe pergunto, foram 45 anos fazendo o quê? Cara, foram 45 anos fazendo Moonwalker, né? Dançando, dançando para trás, dançando para trás, né? Aquela dancinha dele, pegando no saco, dizendo au, né? Durante 45 anos, pessoal. 45 anos. Ele passou a vida inteira fazendo a mesma coisa. Olha aí, isso é muito importante, né? Outro cara que eu falei, o pessoal tá rindo aqui, mas é verdade, ele passou 45 anos fazendo a mesma coisa, cantando o mesmo tipo de música. Durante as músicas eles sempre soltavam au, né? Sempre soltavam uma coisa assim, e sempre, em todas as músicas dele, e se segurava no saco e dizia oh! Sempre, né? Foram 45 anos fazendo isso. É, legal. Pessoal rindo aqui. Então, isso é um fato, tá? Agora, Silvio Santos. Eu falei sobre isso no e-mail, né? Eu falei do Michael Jackson e falei do Silvio Santos também. Silvio Santos, ele já está uns 80 anos, não, 70 anos já de carreira, né? O Silvio Santos é muito tempo fazendo, é, fazendo a mesma coisa, né? Rindo do mesmo jeito. Ele, há pouco tempo, ele tirou aquele microfone daqui. Mesmo depois de ter criado a lapela, ele continuava com aquele microfone aqui. Só há pouco tempo que ele tirou. Mas era aquele microfonezão pendurado, né? E rindo. Cara, desde que eu nasci, é assim. Uma das primeiras pessoas que minha mãe viu na televisão foi ele. Então, ele é... Se você vai no YouTube e busca vídeos do Silvio Santos no início da carreira, né, quando ele já teve programas na Globo, né, desde o tempo da TV Excelsior, você vai ver ele fazendo do mesmo jeito a mesma coisa que ele faz até hoje. Pessoal, quando eu falo foco, é foco nesse sentido. É você ter uma missão, você se agarrar a essa missão e você se apropriar dela de uma maneira que, cara, pensou naquele assunto, pensou em você. E para isso você precisa dedicar todas as suas energias para uma coisa só. Uma coisa só. Eu digo isso que eu até cito, né, no podcast eu falo sobre isso, né? Só que lá eu falo sobre padrões. Eu falo que o Michael Jackson ele repetiu padrões a vida dele inteira. O Silvio Santos também. E aí eu dou o exemplo do Luiz Caldas. Luiz Caldas, quanto tempo você não escuta Luiz Caldas fazendo sucesso na rádio? Recentemente, alguns anos, poucos anos atrás, ele lançou 12 CDs ao mesmo tempo. Luiz Caldas, aquele de Tieta. Tieta, Tieta, dos olhos de... Aquele Tieta. Pessoal que nasceu depois dos anos 90 nem sabe direito quem é Luiz Caldas. Mas ele fez um sucesso. Hoje, o Carnaval de Salvador é o que é por causa do Luiz Caldas. Quando o Luiz Caldas morrer, vão fazer uma estátua do Luiz Caldas, se é que já não existe lá em Salvador, uma estátua do Luiz Caldas, né, dançando Tieta. Vai estar lá, porque ele era um fenômeno. E aí, depois ele começou a querer tocar rock, tocar música sertaneja, tocar música romântica. O cara é bom. Se você buscar vídeos do Luiz Caldas tocando guitarra, você vai ver que ele é um dos maiores guitarristas do Brasil. Você deve estar rindo, mas, poxa, tem um solo dele tocando Dire Straits, se não me engano. Fantástico. O cara é muito bom. Agora, o que acontece? Pode ser decisão dele, tá? Claro, legal, ele ganhou muito dinheiro. De repente, beleza, eu vou diversificar e fazer o que eu quero. O cara pode fazer isso. Mas se ele até desde aquela época tivesse só música baiana, axé, música baiana, ele seria o ícone, talvez
como chiclete com banana, como o Bel Marx é. Bel Marx, pessoal que está de Salvador, pessoal que tá, que tá me ouvindo da Bahia, sabe do que eu estou falando. Bel Marx, ele passou a vida dele toda. Bel Marx, pessoal que não conhece, é o vocalista do Chiclete Banana. Era, né? Ele passou a vida dele toda dizendo o lelelele, lelele, lelele, aê, aê, aê. Ele passou a vida dele toda fazendo a mesma coisa. Agora vai ver o Bel Marx como ele tá rico. O cara é riquíssimo. Bel Marx é dono de Salvador, né? O cara é riquíssimo, né? Então, por quê? Porque ele passou a vida dele toda fazendo a mesma coisa. Ele se apropriou. Ele se apropriou daquilo que ele sabia fazer muito bem. Vai que o Bel Marx, ele detesta música baiana. Pode ser que ele deteste música baiana. Mas ele sabe fazer tão bem aquilo ali e percebeu que aquilo ali dava tanto retorno que ele continuou fazendo. Ah, mas eu quero cantar música sertaneja. Não. Você tem que tocar, você tem que tocar axé. Ah, mas eu quero cantar, eu quero tocar música eletrônica. Não. Você vai ter que fazer o aê, 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 ô. E é isso que fez dele um ícone. Um ícone. Está ocupado na sua cabeça. Quando eu falei Bel Marx, você lembrou de carnaval. Você lembrou da Bahia. Você lembrou das micaretas. Você lembrou. Porque está aí na sua cabeça. Tem um neurônio, meu amigo. Dentro do seu cérebro. Gravado lá. Bel Marx, carnaval. Bel Marx, carnaval da Bahia. Bel Marx, axé music. Porque ele passou a vida dele toda fazendo a mesma coisa. O maior campo de batalha que existe no planeta Terra se chama cérebro. Eu, enquanto estou falando com você aqui, quando eu faço as minhas lives, quando eu boto os meus vídeos, eu estou querendo ocupar um espaço na sua cabecinha. Como todas as outras pessoas que estão fazendo anúncios, as empresas, as marcas, eles querem ocupar um espaçozinho na sua cabecinha. Para quando você lembrar, por exemplo, deixa eu ver, de refrigerante, não preciso nem dizer o nome da marca, né? Você deve ter lembrado, né? Preciso dizer o nome da marca. Então, é Coca-Cola, é Coca-Cola, 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 Coca-Cola. O tempo todo é refrigerante, né, pessoal? Então, perceba que essas pessoas, elas focaram numa única coisa. O foco no caso é esse, é isso que eu estava querendo dizer. Focar em uma única coisa. E o que eu percebo também entre os meus alunos, entre as pessoas que me seguem aqui nos comentários, é que as pessoas elas querem seguir aquela história da cauda longa, né? Ah, vou fazer a cauda longa. Você tem vários produtinhos, vários, aí você vai vender. Pô, legal, isso funciona quando você vai vender produto. Vender produto. Ah, eu vou abrir um supermercado. Pô, funciona, a cauda longa funciona, porque três caras que compram uma lata de óleo cada um, aí o outro compra um saco de 1 quilo de arroz, o outro compra uma caixa de ovo, o outro vai lá e compra um molho, um ketchup, e aí no montante, de pouquinho em pouquinho, você tem um montão. Essa é a teoria, falando de forma grosseira, o que seria a cauda longa. Mas eu não estou falando disso. Estou falando de construção de carreira. Eu estou falando de você. Veja que eu usei exemplo de cantores, porque é muito próximo do que a gente vive nesse mercado, que é o mercado que eu vivo, que é o mercado do conhecimento. As pessoas elas entram na live do Bruno Ávila, né? Elas não entram na live da caneca do digital marketing. Não. Não é de uma coisa, não é de um produto que vai ficar lá na prateleira. Não, é do Bruno Ávila. E eu não tenho como, e esse é o grande erro de muitas pessoas, eu não tenho como fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu pego a minha energia, a energia da minha comunicação e dissipo. Como se fosse um spray. No spray você tem, na garrafa você tem lá a água toda, né, bem bonitinha. Toda a água lá dentro da garrafinha de spray. Quando você faz assim, ó, o que acontece? Um pouquinho de água vai para um monte de lado e você consegue deixar a superfície molhada com um spray muito pouco.
muito pouco, atinge muito pouco, é muito pouquinho. Fica úmido, úmido. Mas quando você abre essa garrafa e joga água em cima da mesa, ah, meu amigo, aí fica tudo molhado, virou enchente, tudo. A força é muito maior. E isso é uma analogia para você perceber o que é a força da comunicação. Se eu começo a falar aqui de coisas que não tem nada a ver com o meu foco principal, com a minha missão principal, eu dissipo a minha comunicação. No Viver de Curso, meu treinamento Viver de Curso, eu tenho um pessoal que é meu aluno, sabe aí, eu tenho um módulo que eu falo sobre construção de autoridade. E por quê? Porque o Viver de Curso, eu não quero que o cara só crie um curso online. Eu quero que o curso online seja apenas a porta de entrada para a construção de uma carreira. Eu quero que você construa uma carreira. E para você construir uma carreira, você precisa ter a única coisa que você vai falar, que você vai se apropriar, ao ponto da pessoa chegar e falar, pô, pensou nesse assunto aqui, eu penso em você, no fulano de tal. Eu, durante muitos anos, a pessoa falava web design, lembrava do Bruno. E quando eu falo a pessoa lembrar, isso quem tem que lembrar é o seu público. Não é para você ser famoso no Brasil inteiro, que isso é uma coisa muito comum. O cara logo pensa que eu tenho que ser uma celebridade no mundo inteiro. Não, não é isso. É você ser famoso no seu nicho. Aquele que me conhece, ele tem que me considerar uma autoridade naquele assunto. Então, para que ela me considere uma autoridade naquele assunto, primeiro tem que falar alguma coisa que a pessoa faça e tenha um resultado a partir daquilo que eu falei. Quando isso acontece, automaticamente a pessoa pensa, pô, legal, esse cara é uma autoridade. Né? Ele é um especialista no assunto, porque se eu fiz aqui e deu certo, é porque ele sabe o que ele está falando. E a outra coisa é você falar o tempo todo sempre sobre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Todos os assuntos relacionados em uma única coisa. E aí, com o tempo, você vai construir uma autoridade absurda. Isso não impede de você vender um curso online sem ter esse tempo. Inclusive, o pessoal lá do Viver de Curso, eu mostro, né, a construção de um produto novo, onde eu não tinha público nenhum, né, e eu tenho as minhas primeiras vendas, e eu vou mostrando a escala e vai subindo. Se você perceber os meus primeiros cursos, ou até antes do meu projeto de curso online, quando eu estava sozinho, só trabalhando com web design. Se você ver, eu comecei já ganhando no primeiro ano, ganhei X, depois no outro ano ganhei 2x, depois 3x, e aí vai subindo. E aí vai subindo. Ou seja, não quer dizer quando a gente fala isso, a pessoa pensa assim, pô, Bruno, então vou ter que levar muito tempo. Já tive casos de pessoas falando, pô, então vai levar muito tempo para eu conseguir fazer isso e conseguir retorno financeiro. Não, você já pode ter um retorno financeiro. O que eu digo é que se você passar 1 ano, 2 anos, 3, 4, 10 anos, 15 anos falando sobre o mesmo assunto, meu amigo, você estará com a sua carreira feita. Muita gente fala assim, eu queria ser militar. Eu queria ser militar porque lá tem uma carreira militar. Né? Eu já tenho uma carreira. Então eu começo como um soldado, depois um sargento, e aí vai para coronel, comandante, enfim. Existe uma carreira. Só que você sendo dono do seu próprio negócio e principalmente sendo o mercado do conhecimento, como que eu mostro a cara, eu vou para frente da câmera, você também monta a sua carreira. E o tempo é o seu aliado. Se você passar num ano, por exemplo, ano passado eu fiz 96 vídeos, esse ano não sei quantos vídeos eu vou fazer, mas vai se somar aqueles 96 vídeos, eu já tenho mais de 300 vídeos. E 300 vídeos que eu venho somando há muitos anos. Não foi porque eu criei em um dia 300 vídeos. Não, eu fui criando esses 300 vídeos que se transformaram numa máquina realmente de vendas, uma máquina de propaganda, porque a todo momento as pessoas estão encontrando vídeos meus, assistindo e procurando saber quem eu sou, sobre o meu trabalho, sobre o curso que eu vendo. Isso não foi feito da noite para o dia, mas um dia eu comecei. Por isso que na vinheta eu falo, olha, se eu estou aqui foi porque um dia lá atrás eu fiz escolhas que me fizeram estar aqui hoje. Né? Então, não adianta, se você lá na frente quer estar num patamar, você tem que começar agora, falando de uma única coisa. Vou dar um exemplo para vocês.
Um exemplo para vocês, eu que venho da publicidade, né? Quando você vai estudar a história da publicidade, Danilo é publicitário também, ele sabe muito bem disso, espero que você esteja assistindo aí, Danilo. Você vai ver propagandas antigas, principalmente propaganda de carro. As propagandas de carro, de revista, né, impresso, ele numa propaganda só, de 2 páginas, 1 página, 2 páginas, a agência tentava mostrar todas as qualidades do carro. Então, ia mostrar lá o Mustang 1941, sei lá. Ah, ele é econômico, ele é confortável, ele é rápido, ele é forte, ele é largo, ele é grande, o porta-malas dele é enorme, né? Então, um monte de coisa no anúncio só. Agora vai ver como é um anúncio de carro hoje. O cara só pega uma coisa. Só uma coisa. Mais nada. Para que você possa... Ah, eu quero um carro requintado. Aí você lembra de um. Ah, eu quero um carro veloz. Você lembra de outro. É uma coisa. Por mais que aquele carro, além de veloz, ele tem um porta-malas enorme, tem um conforto sem igual, ele focou numa coisa só. Porque você tem uma energia de comunicação, você tem uma comunicação em um momento, em um só tempo, para transmitir um recado para o seu público-alvo. Você vai desperdiçar jogando o spray para todo lado? Não, você vai pegar somente aquela coisa e vai focar ao máximo só naquela coisa e vai jogar como num copo d'água. E não tem como a pessoa não ser atingida por aquilo. Se você se interessou em criar um negócio de educação à distância, vendendo o seu conhecimento através da internet, você pode começar seu novo negócio através desse livro aqui, Como Ganhar Dinheiro com Cursos Online. O livro é gratuito e vai ser enviado para o seu e-mail. Para isso, basta acessar esse endereço aqui ou então clicar no link que aparecer assim que terminar esse vídeo.